Então eu quero falar sobre este vídeo que tem ganhado destaque e meio que viralizou recentemente na internet, que é um trecho do Joe Rogan. E sabe, eu acho interessante como os democratas podem sair por aí protestando com o slogan Sem Reis e fazendo todas essas besteiras. Mesmo que o fato de eles poderem protestar com o slogan Sem Reis, sabe, já prove que não existe um rei. Porque se houvesse, eles não teriam permissão para protestar, sabe, fazer um protesto com o slogan Sem Reis. Mas, sabe, eles estão sempre falando que Trump é um ditador e todas essas coisas, que ele quer ser, sei lá, Putin ou qualquer outra coisa, mas na verdade são mesmo os democratas. E eu quero me aprofundar um pouco mais nisso e mostrar para vocês de verdade o quão perto nós chegamos de perder tudo e nos tornar basicamente o Reino Unido. E a gente sabe como é terrível lá. Então, dito isso, quero mostrar esse trecho do Joe Rogan e deixar que ele conte para vocês o que aconteceu durante o governo Biden. Dá uma olhada. A posição em que eu estava durante a pandemia de Covid era muito única, então foi quase fácil para mim porque eu já tinha começado antes. Eu estava muito à frente deles e eles não perceberam que a minha capacidade de dizer, espera, isso não faz sentido. Tipo, nada disso faz sentido. E também, por que eu estou verde? E também, por que vocês estão mentindo? Por que vocês estão mentindo sobre tantas coisas diferentes? Por que medem os níveis de troponina ao falar de miocardite em vez de usar exames reais dos corações, já que jovens estão sendo prejudicados por essa vacina? Não todos, mas alguns. Por que vocês não estão olhando para isso? Por que vocês não estão analisando as lesões causadas pela vacina? Parece algo significativo sobre o qual as pessoas estão falando. Jogadores de futebol estão morrendo em campo e ninguém comenta. Vocês estão tentando nos fazer achar que isso não faz sentido. Eu estava em uma posição única para poder fazer isso, porque eu meio que cheguei de mansinho e acabei tendo esse grande público do qual eles não tinham conhecimento. Então quando aconteceu foi simplesmente assim, eu não podia fazer nada além do que eu fiz. Eu tinha que continuar fazendo do jeito que eu fazia. E a reação foi insana. Eles tentaram acabar com meus patrocinadores, organizaram campanhas, teve comitês de ação política envolvidos. Foi isso. Graças a Deus eu estava no Spotify. Ainda bem que o Spotify não é americano. E também ajudou o fato de eu ser número 1 em uns 90 países e não número 90 em um país só. Isso ajudou. Isso ajudou muito. O tamanho disso era tão grande que, por maior que eles fossem, eles ficavam tipo. Tem também o efeito Barbra Streisand. Tentar silenciar algo só faz aquilo crescer. Se eu fosse removido do Spotify e migrasse para o Rumble, as ações do Rumble subiriam, beneficiando todos. É, não sabia que acontecia tanta coisa. Na sua vida. Não posso nem comentar, mas havia presidentes e ex-presidentes envolvidos que chegavam a contatar o Spotify. Tentando me tirar por desinformação sobre vacinas. Nossa. E acabou que estava certo. Tudo. Ninguém pediu desculpas. Entrevistando o cara que inventou o mRNA. E o médico mais publicado na área dele. Nenhum pedido de desculpas. Nenhum pedido de desculpas de ninguém. Nenhuma retratação. Nenhum, sabe? Meia culpa. Nenhum. Estávamos errados. E, sabe, eu perdi muitos patrocinadores. Eu perdi muita coisa naquela época. Foi interessante. Houve um tempo em que estava funcionando. Uau, eu não sabia que havia tanta coordenação assim. Havia muita coordenação. As pessoas vão ficar. Eu nem falo muito sobre isso porque é bem profundo. Foi uma loucura, mas não funcionou, né? Mas eles tentaram e tentaram mesmo. Eles gastaram muito dinheiro. Muito dinheiro. Não foi uma quantia pequena de dinheiro. Não foi um número pequeno de pessoas. Era muita gente e muito dinheiro. Meu Deus. Essa parte foi assustadora. Mas pintar meu rosto de verde foi hilário. Isso não me incomodou. Que bom. Sou comediante, entende? Falo muito, é meu trabalho. Se falar comigo não vai me magoar tanto. Já estou acostumado, é normal. Isso faz parte do jogo que eu jogo. Então, sabe, especialmente se você está fazendo isso e tem um vídeo, que é o vídeo real, disponível para qualquer um que entrar na minha página do Instagram, tipo, o que você está fazendo, é loucura. É uma jogada idiota de damas. É tão idiota. Louco, louco!
Um presidente e ex-presidentes estavam todos trabalhando juntos para tentar banir Joe Rogan porque ele estava dizendo coisas que eles não gostavam. Ele não estava seguindo o programa. Ele não estava convencendo as pessoas. Tipo, ei, vai lá e coloca essa parada no seu braço. Sabe, enquanto ele falava, falando, eu estava pensando, lembra do vírus Hanta? Lembra, tipo, por alguns dias. Vírus Hanta, tinha um navio e todas aquelas pessoas estavam infectadas. E, sabe, antes de descobrirem, eles deixaram todo mundo, sabe? As pessoas saíram do navio. Agora estamos rastreando, sabe? Quarentena. E o vírus Hanta é muito perigoso pela alta mortalidade. Lembra? E lembra da reação de muita gente dizendo: de jeito nenhum, não vamos fazer quarentena de novo. Pelo que eu vi, muita gente estava dizendo isso. E então, de repente, toda a conversa da grande mídia sobre esse vírus Hanta sumiu. Simplesmente sumiu. É quase como se eles pensassem: vamos ver se conseguimos pegá-los de novo. Nós não vamos forçar tanto, mas só queremos testar, só para ver se eles vão cair nessa, se ainda conseguimos fazer com que eles façam o que queremos. E quando não funcionou, toda a conversa simplesmente desapareceu. Talvez eu esteja viajando. Talvez eu esteja louco. Isso pode ser verdade. Eu não sei. Me digam aí nos comentários, mas eu juro, tipo, a conversa simplesmente desapareceu. Assim que todo mundo basicamente entrou em consenso e falou: não, a gente não vai fazer quarentena de novo. Vamos voltar a usar máscara, blá blá blá. Vamos tomar essa nova vacina. Acabou. A gente não vai fazer isso. Toda aquela conversa simplesmente sumiu. Simplesmente desapareceu. Vocês me avisem, me avisem. Mas como você ouviu aí também do Joe Rogan. Sabe, eles estavam gastando dinheiro para tentar fazer com que ele fosse banido só por falar o que pensa. Louco, né? Além disso, você sabe, eles baniram um presidente em exercício das redes sociais. Isso aconteceu. E acho que muita gente esquece que isso aconteceu. Banir um presidente em exercício é simplesmente uma loucura. Mas agora quero mostrar esse trecho de Josh Hawley, o senador republicano Josh Hawley, sobre Mark Zuckerberg e o que estava acontecendo com o Facebook em relação à censura durante o governo Biden. Nós chegamos perigosamente perto de perder nossa primeira emenda. Dá uma olhada. Você disse que dissolveu o Conselho de Governança da Desinformação, que considerei inconstitucional. Mas isso é, no mínimo, enganoso. Isso é só a ponta do iceberg em relação ao que vocês estão fazendo. A sua própria revisão quadrienal, que acabou de ser noticiada pela imprensa, diz que a desinformação vai ser o novo foco do DHS. A revisão quadrienal diz que o DHS planeja combater, estou citando agora, informações imprecisas domesticamente sobre uma ampla variedade de assuntos, incluindo, citando, as origens da pandemia de Covid-19, a eficácia das vacinas contra a Covid-19, justiça racial, a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão e a natureza do apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Um juiz federal acabou de constatar como um fato, senhor secretário, que o seu departamento, e vou citar agora, está supervisionando o centro nevrálgico da censura dirigida pelo governo federal. Segue outro e-mail, 20 de agosto de 2021. O Facebook escreve novamente para o HHS e destaca que o Facebook está aumentando a intensidade das nossas restrições para conteúdos relacionados à Covid e vacinas. Em 16 de abril de 2021, Rob Flaherty, da Casa Branca, convida funcionários do Twitter para uma reunião no Zoom, informando que a equipe da Casa Branca será atualizada pelo Twitter sobre desinformação de vacinas. Temos vários exemplos desta administração coordenando, aparentemente, de acordo com um tribunal federal, por meio da sua agência, pressionando e coagindo empresas de redes sociais a praticar censura. Isso é constitucional? Isso é categoricamente falso. É o que os e-mails mostram. Isso é totalmente falso, senador. Você não pressiona grandes empresas de tecnologia para derrubar contas, nem se reúne com elas pedindo censura em seu nome. Isso está correto. Não estamos. Senhor secretário, já está estabelecido há anos neste país, como o senhor muito bem sabe, porque é advogado, que o governo federal não pode usar terceiros privados para realizar atividades que são inconstitucionais.
É exatamente isso que o senhor e esta administração estão fazendo. Estão usando empresas privadas para realizar censura em seu nome. É distópico, mas pior do que isso, é inconstitucional. Também é falso. Não era falso. Isso era verdade. E também era verdade que eles estavam fazendo a mesma coisa no Twitter, agora conhecido como X. Então, em um mundo onde eles acusam Trump de ser o ditador e o rei, na realidade eram eles tentando ser os ditadores e os reis. E tentando controlar o que nós podíamos dizer, ou as informações que podíamos consumir. Eram eles. E sabe algo que aprendi nessa jornada de descobrir a verdade? E eu já disse isso antes, mas repetidas vezes, sempre que os democratas acusam um republicano, principalmente Donald Trump, de fazer algo, na verdade são eles que estão fazendo isso. Você percebe esse padrão, vez após vez, repetidamente. São realmente eles. Um exemplo disso. Vocês lembram do caso em que colocaram Trump no tribunal por causa de como era mesmo? Era tipo o caso da Letitia James. O caso da Letitia James, onde, sabe, ele disse uma coisa, ou supostamente disse uma coisa, mas fez outra, ou algo assim, e depois descobrimos que a Letitia James estava fazendo exatamente o que ela acusou o Trump de fazer. E nesse caso também, certo? Eles acusaram o Trump de ser um ditador e tentar dominar a América, mas eles estavam tentando fazer exatamente isso e ainda mentindo sobre isso, dizendo: não, isso não é verdade, do mesmo jeito que mentiram sobre a fronteira. Sim, a fronteira está fechada. A fronteira está segura. Estamos vendo vídeos de pessoas atravessando a fronteira tranquilamente. Estamos assistindo a vídeos da patrulha de fronteira, cortando arames farpados para que as pessoas possam passar. Estamos vendo isso, mas dizem que a fronteira está fechada e segura. É quase como se estivéssemos olhando para a grama. E podemos ver claramente que ela é verde, mas eles estão dizendo para a gente que é roxa. Não acredite nos seus próprios olhos. A grama é roxa, não é verde. Eu acredito que houve uma situação assim, em que a AOC ou alguém disse: não acredite nas informações que você vê online, ou algo assim. Não foi a AOC ou alguém? Bernie Sanders, um desses caras? Um desses esquerdistas radicais? Eu acho que foi. Avisem nos comentários. Só queria compartilhar isso e mostrar o quão perto chegamos. Beleza, eles estavam gastando dinheiro para tentar banir pessoas e realmente baniram um presidente em exercício. Se eles estavam dispostos a banir um presidente em exercício, o que você acha que eles estão dispostos a fazer com você? Só dizendo. Galera, comentem aí embaixo. Me digam o que vocês pensam e suas opiniões. Compareçam nas eleições de meio de mandato, galera. Valeu!